Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, podendo mostrar um pouco da minha experiência sobre fotografia e em estomatologia. Fui professor de estomatologia durante 20 anos e fotógrafo também. Vou procurar deixar esse trabalho de fotografia em estomatologia de uma forma extremamente simples e fácil de ser feita no consultório, na clínica, no sistema de saúde. A primeira pergunta é, por que fotografar em estomatologia? Na realidade, é algo muito importante, realmente é importante. Existem alguns tipos de alterações ou lesões que sem a fotografia a gente vai ter muita dificuldade de compreender, de comparar e, logicamente, fazer diagnóstico desses pacientes. E com o sistema de transmissão de telemedicina, isso ganha um status ainda maior, que é a possibilidade de transmissão para que pessoas que são estomatologistas, para que eles possam fazer uma avaliação e dar um parecer parcial sobre esse assunto, do ponto de vista das imagens, para que esses dados sejam cruzados com os dados clínicos. E o acompanhamento da evolução do processo de lesão, a comparação das lesões entre si. O que nós analisamos nessas imagens? A gente analisa nessas imagens a forma, a textura, tamanho, cor e assim por diante. Quando que nós vamos fotografar em estomatologia? Já que é importante, deveria ser feito como rotina, ou seja, fotografar sempre. Então o paciente chegou para ser atendido no sistema de saúde, a gente deveria ter uma sequência de fotografias. Essa sequência seria uma sequência que pega ou o corpo todo, ou parte do corpo, como a cabeça e a face, e como rotina, e depois fazendo a parte específica, mas sempre estar fotografando para que a gente possa não só ter imagens que podem auxiliar no processo de diagnóstico, mas as outras condições já citadas, incluindo aí, nesse tipo de situação, tem uma documentação que a gente possa aprender com isso também, porque a gente pode fazer uma revisão de casos. Então, a rotina de fotografia, ela deve ser uma rotina consistente. Então, a gente deve fotografar sempre como rotina. E como que nós vamos fazer essas fotografias? Eu poderia chegar aqui e passar para vocês um sistema muito eficiente de fotografia, que seria com uma câmera profissional, uma lente macro que também é profissional, flash circular, todo esse conjunto, e mostrar que a gente teria ótimo resultado fotográfico, mas eu sei bem que isso não é a realidade. Em muitos locais, eles não vão ter esses sistemas de fotografia que são mais sofisticados. Então eu montei aqui nessa interação nossa, um sistema de fotografia com o celular. Todo mundo tem celular. No sistema de saúde, várias pessoas vão ter celulares com uma qualidade que vão cumprir os objetivos que eu vou colocar aqui como mandamentos. Então, nós vamos trabalhar com fotografia com o celular. Mas como? Como que nós vamos fazer essas fotografias com o celular e para ter um bom resultado? Por exemplo, essa imagem está aí na tela, eu fiz ontem, e é uma fotografia feita com o celular. E uma imagem nítida, uma imagem com uma ótima visão, que a gente vai falar a questão da visão no final dessa interação nossa de hoje. E para conseguir as melhores imagens com o celular, eu vou então apresentar esses 7 mandamentos de fotografia com o celular. Quais são os 7 mandamentos? Se vocês seguirem esses mandamentos, que são muito simples, mas um depende do outro. E se vocês errarem em um deles, vocês não vão ter um bom resultado.
Então são simples, mas tem que ser seguidos, para que no final a gente chegue a um ótimo resultado fotográfico. Então, o primeiro deles, que você trabalhe com uma alta resolução. Alta resolução ela não significa automaticamente alta nitidez. Resolução significa só quantidade de pixels. Então, se eu estou com uma câmera e essa câmera, eu não sei que configuração que ela está, a minha câmera, ela poderia estar fazendo a fotografia com uma quantidade baixa de pixels. E a gente vai usar, vocês vão entender por que a gente vai usar uma quantidade alta de pixels. Então, primeira questão, alta resolução. Quando a gente entra, e daqui um pouquinho a gente vai mostrar o vídeo, não agora, daqui acho que é o próximo slide. Então, quando você entra no menu da sua câmera, você vai ter, geralmente é no lado superior direito, mas em algumas câmeras ele pode ser no lado esquerdo, ele pode ser centralizado, um símbolo de configuração. Esse símbolo ele parece essa engrenagem, ele é um símbolo muito usado para determinar configuração. É a configuração da câmera. Nós vamos entrar na configuração da câmera e se tiver uma resolução menor, ou seja, num número menor, nós vamos colocar no número maior possível de pixels. Nesse caso aqui está setado com 12 SM de bilhões de pixels, megapixels. A multiplicação desses dois números significa o resultado de megapixels. São as linhas de pixels na horizontal com a vertical. Então nós vamos setar a nossa câmera para alta resolução. Agora nós vamos entrar aqui com a imagem, deixa eu ver se é na próxima, com a imagem do vídeo. Simples, mas mostrando como que a gente coloca uma câmera numa resolução alta. Vamos fazer o compartilhamento aqui de tela. Só um minutinho para poder entrar a tela aqui compartilhada. Nesse caso aqui, a gente vai entrar aqui no vídeo, vocês percebam que eu estou com uma resolução menor, no meu celular eu mudei para uma resolução maior. Então esse trabalho, você vai entrar então na câmera, repetindo, você vai entrar aqui na câmera. E depois você vai entrar em configurações e vai escolher o tamanho da foto, buscando o maior tamanho possível. O maior número que tiver, você vai setar para esse número, porque em fotografia, em estomatologia, nós vamos precisar disso. Essas outras imagens são imagens do próprio vídeo, mostrando que aonde nós escolhemos essa opção. Então essa opção ela é escolhida aqui em cima. Isso aqui é uma tela mesmo de uma câmera de vídeo de celular. Que é esse símbolo dessa engrenagem que eu já citei para vocês. E agora nós escolhemos o tamanho da foto. O tamanho da foto vai ser onde que nós vamos tirar, que estava com pouco, estava no tamanho pequeno, só 3,7 milhões de pixels, eu coloquei 12 milhões de pixels da forma que eu passei anteriormente. Segundo mandamento, potência de luz. Em fotografia, luz é a principal parte. Por isso que o nome é justamente esse, né, de fotografia, que significa desenhar com luz. Então a gente tem que ter todo um cuidado especial com luz. Então se por acaso você tem um celular que tem um LED de uma boa potência, ele já tem uma chance boa de fazer boas fotografias. Se por acaso o seu celular tem um LED, que alguns têm, de uma potência menor, e a gente pode ter dificuldade de fazer boas fotografias, você pode usar um celular para poder fazer a fotografia e a iluminação usando outro celular como complemento, que tem uma luz um pouco mais forte. Uma segunda iluminação, que é muito simples. É simplesmente uma outra pessoa segurando o celular do lado, com o LED ligado, com o modo lanterna, e usando essa segunda iluminação como luz complementar. Então lembre que vocês vão precisar do flash, que na realidade não é um flash, é um LED, eles chamam de flash, mas é um LED sempre ligado. Todas as fotografias têm que estar ligadas. E se por acaso a potência do seu celular é pequena, você vai pedir que alguém ajude na iluminação com o celular de alguém que trabalha aí no seu
grupo ou junto com você. Muito bem. Nesse trabalho aqui, é tão simples que eu nem vou passar esse vídeo, porque é um vídeo que faz algo extremamente direto. Eu estou aqui com a tela do meu celular, que eu capturei essa imagem, e eu vou simplesmente selecionar, percebo que tem um símbolo como se fosse um raio, é o símbolo universal de flash, e ele pode estar com um tracinho, significa que ele vai estar sempre desligado. Se eu aperto o dedo nele, coloco o dedo nele, ele vai mudar de opção. Ele vai colocar um A de automático. Também não quero este. Eu quero que ele fique como está aqui do lado, bem grande. Com o símbolo de um raio contínuo, sem A do lado, sem tracinho do lado. Significa que a luz do LED vai estar sempre ligada durante o processo de fotografia. É interessante que, além de ele ser usado como iluminação, ele ajuda muito no processo de foco, que a gente vai falar daqui um pouco. Porque como a imagem fica uma imagem bem clara, então o foco fica rápido. Terceiro mandamento, que ainda tem a ver com a questão da luz. Então tem 2 mandamentos voltados para a luz. É posição da luz. Essa posição da luz, porque como a gente vai trabalhar sempre com o LED ligado, e em algumas câmeras, esse LED pode ser um pouco distante da lente da câmera. Então nós temos aqui a lente do celular, no centro, nesse modelo da Samsung, e nós temos aqui o LED do lado, ele é um pouco próximo. Em alguns celulares ele é um pouco mais distante. Dependendo da posição também que a gente faz da imagem da boca, isso pode prejudicar e pode levar um pouco de sombra. Aqui também você pode precisar, nessas situações específicas, que o celular tem o LED um tanto separado da lente. Você pode precisar da segunda iluminação, que seria um segundo celular, usando a lanterna do segundo celular como segunda iluminação. Na maioria não tem essa necessidade na maioria das vezes. Mas se chegar a ter essa dificuldade do equipamento, esse terceiro mandamento ele entra com muita força. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês agora, para mostrar uma condição interessante. Percebam que a gente está usando, no caso de dificuldade de iluminação, um segundo celular iluminando. Então esse segundo... Pronto. Percebam, é uma foto difícil, que é uma foto que envolve óculos altos, usando espelho. E a gente está usando um segundo celular. Percebam que a gente está usando agora sim um segundo celular. Para iluminação, era uma área mais difícil de iluminação, uma foto oclusal com espelho. E aí acabou colaborando na iluminação da imagem com esse celular funcionando como se fosse uma lanterna. Ótimo. Vamos lá, dando sequência. Então vocês viram que foi usada uma segunda iluminação, um segundo celular. E a vantagem de usar o segundo celular não é só uma lanterna mais, porque ele tem uma luz que a gente chama de luz daylight. Essas luzes dos celulares são dessa tipo de frequência. E isso significa uma iluminação branca, que vai ter a cor, vai levar a cor muito parecida da cor normal da boca. O quarto mandamento. Parece até algo muito bobo, simples, mas que acontece muito. A gente pega o celular, a gente fica manuseando o celular, e nesse manuseio com o celular é muito comum da gente colocar o dedo em cima da lente. Então a gente precisa fazer o quê? Um paninho desses de óculos, um pouquinho antes de fazer as fotografias, a gente vai e faz a limpeza. Por isso que não foi colocado em primeiro lugar, porque eu coloquei um pouco antes do momento da gente começar a fazer o trabalho de focagem para a fotografia. Um pouco antes de preparar para a fotografia, a câmera já está configurada, luz tudo preparada. Nós limpamos a lente com um paninho desses de microfibra de preferência, que é usado para limpeza de óculos, e continuamos
no processo de preparo para a fotografia. Aqui um vídeo muito simples, eu nem vou passar esse vídeo, porque é um vídeo mostrando só a limpeza da lente. É como se você estivesse limpando o seu óculos. Quinto mandamento, foco. É um dos principais erros que acontecem na fotografia, especialmente a fotografia que envolve boca, porque é uma fotografia em distância curta. E o foco ele fica crítico quando a gente fotografa em distância curta, em qualquer equipamento, incluindo os celulares. Então, existe uma metodologia interessante para a gente poder resolver de vez essa questão do foco. Ou seja, daquelas fotografias que poderiam não sair nítida porque simplesmente a foto não tinha entrado em foco. Então, eu vou abordar com vocês o que a gente chama de distância mínima de foco. O que é a distância mínima de foco? A distância mínima de foco é a distância que o seu celular vai conseguir focar com qualidade máxima. A foco estaria perfeitamente focada. Ele pode ser 10 centímetros, ele pode ser 20 centímetros, ele pode ser 30 centímetros, por exemplo. O que é interessante, só que alguns celulares, poucos, fotografam com foco perfeito em 10 centímetros. Então não adianta você, se o seu celular não consegue fotografar em 10 perfeitamente, você ficar tentando fotografar em 10. E não é conveniente que você fique testando em cada paciente que você faça essas fotografias. Então o que a gente faz? A sugestão é que você pegue uma régua e você aproxime da boca de alguma pessoa, que pode ser um colega de trabalho, e tente dar o foco para ver se ele fica perfeito numa distância de 10 centímetros, por exemplo. Se ficar, ótimo. Se não ficar, você distancia para 20 centímetros. Se tem dúvida, tira uma foto e confira na fotografia se ela ficou perfeita. Repetindo, poucos celulares fazem fotografias numa distância igual ou menor do que 10 centímetros. Esse provavelmente é o erro que mais ocorre em fotografia, em odontologia, utilizando o celular. O que nós fazemos nessa circunstância, então? Nós distanciamos um pouco mais, ele não foca por 10. Não tem que ser 10, 20, a gente vai testando aqui os intermediários, porque seria interessante sim fazer uma distância relativamente curta de boca, mas como poucos celulares conseguem fazer isso muito bem, nós vamos com a distância até que o seu celular consiga fazer perfeitamente. Vamos supor que o seu celular conseguiu fazer com 27 centímetros. Alguns vão conseguir com 10, outros com 15, outros com 20. Vamos supor que foi 27 centímetros. Você está fazendo os testes. A foto ficou perfeita. Aí você volta para 25, por exemplo, e tenta de novo. Se não conseguiu mesmo com 25, aí você volta lá para 27, pronto, fechou, é 27. Aí que o meu foco fica perfeito. Você vai anotar esse número. É muito importante que você anote esse número. Por quê? Porque cada paciente nosso, a gente não vai inventar a roda. A gente não vai começar do zero. Você já vai na distância correta, que é a distância mínima que ele consegue fazer o foco perfeito. E você vai, por exemplo, naqueles 27, aproximadamente 27, porque no começo você pode talvez até usar essa régua. Depois, de um tempo à frente, você não usa mais, porque se fizesse na distância de 27 ou 30, não teria tanta diferença. E com o tempo você pega na mão, no olho, como que seria essa distância, mas qualquer coisa usa a régua para poder conferir. Então, cada vez que você for fotografar, você vai seguir aproximadamente essa distância para que você sempre tenha fotos boas, logicamente associada com os outros mandamentos que já foram passados. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês essa conferência de distância. Eu peguei aqui o celular e vou conferir as distâncias. Vamos lá. Perceba, eu estou na distância curta. Se não deu, eu vou distanciar um pouco mais. Se não deu, eu vou distanciar um pouco mais. Não, mas vai pegar o rosto do paciente, a boca vai ficar pequena. É preferível ficar com a boca pequena, mas extremamente nítida, do que ficar com a boca grande e sem nitidez. Porque com a boca que fica aproximada, mas não tem nitidez, nós não vamos ter um bom resultado. Desses 7 mandamentos, o próximo é a estabilidade da câmera. Então tente manter a mão firme durante as fotografias em estomatologia ou qualquer fotografia odontológica.
Então, na hora da foto, o celular bem parado, o autofocus vai ficar acelerado, porque se a mão está mexendo, o autofocus demora. E, logicamente, a questão da nitidez da imagem. Quanto mais estável, mais nítido será a imagem. Esse é um dos mandamentos. Vamos lá na sequência agora. O 7º mandamento, o 7, é que o celular tem que ser pelo menos um celular razoável ou um bom celular em termos de fotografia, ou com uma câmera razoável, uma boa câmera. Por acaso você não tem um celular que tem uma câmera pelo menos razoável ou uma boa câmera, é importante talvez programar quando você for fazer uma troca de celular que você possa fazer uma boa escolha de câmera. Muitas vezes nós compramos um celular, uma boa câmera com preço parecido com outro que não tenha esse acessório, que é a câmera fotográfica, e forneça imagens de boa qualidade. Então não é só pagar mais caro, depende muito da escolha. Eu vou manter contato com o grupo aqui de telesaúde e eu posso responder para vocês, porque isso vai mudando de acordo com o tempo, deixando atualizado os celulares de várias faixas de preço que podem fazer boas fotografias. Posição horizontal ou vertical. Não foi colocado como mandamento porque não importa muito. Por que não importa tanto? Se por acaso você precisa, e vai precisar, na maioria das vezes, cortar bastante as fotos, a boca poderia até ser feita na vertical. Mas a preferência é fotografia na horizontal para a boca, vertical nas fotografias de face. Ou seja, se o corpo é mais comprido na vertical, foto na vertical. Se ele é mais diâmetro dele, ou a distância dele é maior na horizontal, fotografia na horizontal. Mas não impede que você faça vertical boca, porque você vai provavelmente precisar cortar essa foto. Percebam que essa foto que eu fiz com o celular, eu gostaria que já saísse a imagem da boca já cheia na foto. E o assunto específico era a boca. Mas pouquíssimos celulares conseguem isso. E quando conseguem, fazem uma distância muito curta que leva uma deformação da imagem. Os incisivos ficam muito grandes, os molares ficam muito estreitos. Então, mesmo se o celular permitir que a gente faça uma distância curta, a gente tem que aumentar um pouco a distância. Pelo menos uns 15 ou 20 centímetros, para que a gente tenha uma proporção mais adequada de boca. Lembro vocês que nós vamos fazer fotos de face, boca, em alguns pacientes até fotografias corporais também. Depois nós vamos fazer esse corte na foto. Por isso que a fotografia tem que ser em alta resolução, porque os pixels que vão sobrar são os pixels que estão apenas desse quadro verde, que são os interessantes para a fotografia. Porque a foto de face é outra fotografia, outro tipo de foto, sem afastador, por exemplo. A gente vai falar das formas de afastamento daqui um pouco. Então, o resultado da foto. Para que a gente tenha boas imagens, facilite no processo de diagnóstico do sistema de telesaúde. Em algumas áreas, a gente pode ter muita dificuldade de visualização, e o espelho pode colaborar muito para isso. Essa foto, por exemplo, ela foi feita com espelho. Percebam que a gente pegou o palato com muita qualidade, a visão perpendicular, a visão que a gente não consegue ter ela direta. Não tem como a gente enxergar a boca do paciente dessa forma. Depois do corte dessa imagem, a gente tem o crop, a gente tem um resultado de boa qualidade. Os espelhos, eles têm alguns itens que são importantes serem abordados. Qual? Não se esqueçam que eles sempre invertem a imagem. O lado direito vira o lado esquerdo. Então, na hora de mandar, tem que ser informado que foi feito com o espelho, ou tem que ser feito a inversão da foto. É chamado de inversão horizontal na fotografia. Inúmeros softwares fazem isso, alguns celulares, o próprio celular pode fazer esse tipo de trabalho de inversão de foto, alguns aplicativos fazem isso. Se não der para fazer, simplesmente informem que foi feita a fotografia com espelho, então ela está invertida. Espelho embaça. Para que não tenha esse problema de embaçar o espelho, você pode simplesmente aquecer o espelho um pouco. Um simples secador de cabelo aquecendo o espelho, pode ser uma lâmpada a álcool na parte oposta e é feita a fotografia. Se andar um pouquinho no espelho, já não embaça.
Outro item importante é a gente não deve encostar o espelho na superfície que a gente fotografa. Por exemplo, se eu estou fotografando aqui a arcada interior, ele não deveria ficar encostado nos dentes da própria arcada interior. Ele ficaria onde, então? Encostado na arcada oposta. Isso vale para qualquer situação. O que importa é que o espelho fique distante, o mais distante possível, da região que a gente tem como área de interesse. Então, nessa foto que está aqui, eu fiz a inversão para a posição normal. Então, isso aqui é a posição que eu vejo na boca da paciente. Vejam essa fotografia feita na lateral de boca. Essa fotografia que foi feita na lateral de boca, eu tenho aqui como resultado o uso do espelho. Nesse caso, eu posso usar um espelho, que esse espelho tem esse formato que está aqui em cima. Eu posso usar na lateral da boca. Eu posso usar esse espelho, por exemplo, ao lado da língua. Eu posso pegar uma região, por exemplo, um pouco da região de orofaringe usando esse espelho, lá atrás. Então, ele ajuda muito a fazer a visualização de áreas assim difíceis de identificação. Um espelho simples, um espelho que já para fotografia, vocês podem esterilizar no autoclave esse espelho. O afastador de tecidos, ele pode ser usado em muitas situações, em outras situações, especialmente em estomatologia, ele pode não ser conveniente. Vou passar aqui algumas dicas, que aqueles 7 mandamentos que eu passei para vocês, eles competem a questão da qualidade da captura da imagem. E para que a gente tenha uma imagem ainda mais adequada, eu preciso personalizar de acordo com o tipo de região que eu estou fotografando. Então, por exemplo, eu vou fazer correlação de áreas distintas. Tem aqui uma imagem que envolve uma região da boca, tem outra imagem de outra região da boca. Nós vamos fotografar as duas, porque uma tem correlação com a outra. Se a gente não sabe se tem também, a gente vai fotografar para poder mandar essas imagens para mostrar se tem ou não tem correlação. Por exemplo, esse paciente tem um caso aqui de tuberculose. Ele tinha uma alteração aqui na pálpebra, ele tinha na boca, o mesmo do paciente anterior, e tinha aqui em couro cabeludo. Então, durante a anamnese, nós fazemos avaliações das áreas que são áreas de interesse, e nós fotografamos. Além de tudo isso, tinha uma fotografia que envolvia parte do corpo do paciente, o tronco todo do paciente, uma fotografia que envolvia a face do paciente, e depois sim nas áreas específicas que eu estou mostrando aqui para vocês. Por exemplo, essa paciente, ela tem um edema de face, e nós encontramos um ponto purulento na região aqui próximo de terceiro molar. Então é importante correlacionar essas duas situações do paciente. Então as áreas de interesses que podem estar próximas ou distantes, elas são correlacionadas. Eu tenho 2 tipos de operações, vêm da mesma condição na boca e na mão. Em outras regiões do corpo, elas poderiam também estar presentes. Feito o diagnóstico com anamnese, avaliação que existe, alterações, nós fotografamos e mandamos para avaliação. Apesar que nós vamos atender os casos que envolvem boca, a gente não pode deixar de fora condições que são de áreas que podem estar próximas. Até como alerta, nós também vamos documentar. A gente não vai trabalhar com esse tipo de diagnóstico específico, mas nós vamos fotografar para poder documentar e alertar no sistema de saúde para que o paciente possa ter o diagnóstico da área específica adequada. Nós podemos ter que usar, por exemplo, esses palitos para poder afastar bem, porque na realidade é o seguinte, não tem muito segredo. Isso que eu não vou ficar colocando aqui tal região de tal forma e assim por diante. Na realidade, é que você mostre bem o que você quer mostrar. Se deve ser mostrado, ele tem que estar claro. Então os tecidos têm que estar bem afastados e com uma boa iluminação na região. Por isso não tem segredo. Independente da região da boca que a gente vai abordar, a visibilidade tem que ser a melhor possível. Por isso que em alguns casos há necessidade do espelho, porque simplesmente em algumas regiões sem espelho não dá para ter visibilidade. E isso compete a qualquer região que nós vamos mostrar. Uma foto como essa, por exemplo, vou mostrar aqui. Eu precisei fazer esse tipo de manobra porque tem um dedo aqui embaixo para poder mostrar essas glândulas salivares menores.
Mas depois nós vamos fazer uma outra fotografia sem os dedos, porque os dedos estão escondendo as regiões que podem ser importantes para diagnóstico. Se usar essas manobras, como o dedo, palitos e assim por diante, o próprio afastador de tecidos, nós fazemos fotografias com e sem o acessório, para que não fique nenhuma das áreas fiquem descobertas de visualização. Percebo que aqui também estou com o dedo, no próprio processo cirúrgico, mas também existe uma outra fotografia complementar que sempre vai ser mandada. Algumas fotografias elas são adequadas com manobras que precisam ser feitas. No caso deste, por exemplo, com o leucoedema, nós temos uma área esbranquiçada que poderia ser confundida com outros tipos de condições. Mas simplesmente quando foi feito um estiramento da mucosa, a gente percebe que esse leucoedema desapareceu, ficando só a linha alba de oclusão. Então a manobra ela foi fundamental para o processo de diagnóstico. Repetindo sempre onde tem áreas obstruídas com luva, nós vamos fazer depois uma outra fotografia para mostrar a saúde dessas regiões, se tem ou não alterações. De novo, paciente com a língua para fora, mas eu precisei cobrar ou abrir um pouco a língua para mostrar essas alterações na boca do paciente. Com língua sulcada ou língua fissurada, isso é comum que a gente faça. De novo, a gente faz uma outra fotografia sem mão, sem palito, para que a gente possa mostrar tudo. Por exemplo, essa outra língua que tem vários tipos de alterações, ela não precisou, porque o paciente tinha possibilidade maior do que aquele outro. Mas os sulcos já não ficam tão evidentes. Então, sem pensar em mostrar, a gente faria uma segunda fotografia mostrando essa condição bem específica. Viram que não tem muito segredo? Na realidade, é mostrar da forma mais clara possível. Às vezes a gente vai precisar de usar acessórios para isso. Se por acaso a gente usar e ele obstruir alguma região, a gente faz uma outra fotografia ou algumas outras fotografias para que todas as regiões fiquem contempladas pela imagem. Se você tiver tecidos que possam ter, o observador pode ter dificuldade de tamanho, use uma peça bem conhecida, como um bisturi, e assim por diante. Eu posso usar uma régua? Posso. Né? Seria o ideal usar uma régua, já mostrando a medida. Só que a régua pode ter necessidade de esterilizar, se talvez na hora não tiver, se você usar uma peça que tenha tamanho conhecido, você poderia usar. Se for fundamental medida, não. Aí você vai precisar realmente usar a régua. E vejam bem a importância de ter uma área bem clara, bem limpa, para que a gente faça a visualização. Então é isso que a gente busca nas nossas fotografias. Uma região ampla, uma região bem iluminada, uma região focada, uma região nítida. Se vocês seguirem aqueles 7 mandamentos que eu passei para vocês, deixarem a área com a ótima visibilidade, fazer algumas manobras que possam melhorar o processo de diagnóstico, e se por acaso com essas manobras tiver obstrução da imagem, uma segunda fotografia seria uma fotografia complementar, fotografias complementares. Então mostrar só essa parte. Nós vamos mostrar, por exemplo, o rosto do paciente, vamos mostrar a boca do paciente, e depois nós vamos mostrar esse detalhe. Então, quem analisa não conhece talvez tão bem a região que vocês estão fotografando. E a gente tem que mostrar essas áreas mais distantes como complemento. Elas não são fotografias substitutivas, são complementares. O que é interessante é que, além de vocês poderem, com essas técnicas de fazerem boas fotografias em estomatologia, são as mesmas condições que vocês podem fazer boas fotografias nos seus selfies, fotografias de viagem, as fotografias em casa, para que vocês tenham um upgrade em termos de qualidade em fotografias utilizando o celular. Agradeço muito aqui a oportunidade de compartilhar isso tudo com vocês. E estamos à disposição. Muito obrigado. A consideração especial é a seguinte, realmente a fotografia é algo maravilhoso. A gente deveria fotografar no sistema de saúde, que pode ser público, a gente deveria fotografar no consultório. Uma das maiores ferramentas que o dentista pode ter na sua profissão. Muitas vezes ela é esquecida, ou então com a rotina do dia a dia vai ficando de lado.
Mas tente manter isso como norma, como regra, como padrão, para que você possa estabelecer uma rotina fotográfica. E essa rotina, eu faço a sugestão que você crie um script fotográfico. O que seria o script fotográfico? Você está trabalhando num sistema de saúde. Faça uma série de fotografias, e vocês vão ter um apoio aqui de Cuiabá, uma equipe aqui de Cuiabá, e vocês façam uma série de fotografias que vocês acham que seriam fotografias importantes. E com o apoio aqui de Cuiabá, vocês podem montar uma folha, por exemplo, com 15 fotografias, e essas fotografias são fotografias que todos os pacientes deveriam ter. Como você sempre vai fazer esses tipos de fotografias, elas vão ficar rápidas depois de algum tempo, porque você vai dominar a técnica, você não está procurando foco, pessoas trabalham com você, sabem que tipo de fotografia que você vai estar fazendo. Então entrou, você faz essas fotos e continua o trabalho. Encontrou algumas áreas interessantes durante o trabalho, você também fotografa e usa como complemento. Esse script fotográfico você pode ter numa tela do seu computador, você pode ter numa impressão, para você não esquecer. Então a gente não sabe o que tem, não lembra o que tem que fazer. Muito bom ter o contato com vocês, grande parte do grupo que está aqui, com pessoas que foram meus ex-alunos. E aproveito aqui para mandar um abração para vocês. Muito obrigado.